segundo ano. Seguinte, ó. Iniciamos aí o terceiro bimestre aí, terceiro bimestre, a apostila 7. E vou entrar já aí na unidade 29 aí, página 4, tá? Então o que acontece é o seguinte, gente, na última apostila, tá? Na apostila do segundo bimestre, a gente viu todo o processo ali de independência do Brasil. Agora que ele começa a recuperar esse processo aí. Então, ele vai introduzir a ideia para a gente chegar ao quê? No primeiro reinado, beleza? Então vamos lá. Só para fazer um lancezinho aqui com vocês, ó. Então nós temos o processo de independência. Tá? Então o processo de independência do Brasil, basicamente, no século XIX, deixa eu até pôr aqui, ó, no século XIX, porque daí nós temos aquele do século XVIII, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, beleza? No século XIX, vai iniciar aqui com todo o lance do quê? Do governo ou período, para quem preferir aí, ó, joanino. Então, deixa eu colocar aqui já, isso aqui bem, cara, dentro de um destaque para vocês, que eu já volto a falar aqui, beleza? Do governo joanino, beleza? Todas as reformas que ele vai fazer, o processo de abertura dos portos, a elevação do Brasil a reino, os tratados com a Inglaterra e tudo mais. Beleza! Ou seja, vai centralizar muito a ideia ali no Rio de Janeiro. Aí pode ver, a gente vai comentar lá com vocês a famosa Revolução, a dita cuja da Revolução Pernambucana. Pode ver, ó, a Revolução Pernambucana ela é de 1817. Ocorreu às 14 horas e 42 minutos e 35 segundos, cara. É precisamente para vocês aí, beleza? Ou seja, ela é pernambucana porque existia aquele sentimento anti-lusitano, porque tudo que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e pô, os caras prejudicando lá o comércio, cara, tudo que tinha lá em Pernambuco, tá? Então, com as bases de igualdade, liberdade, fraternidade, iluminismo, eles vão lá e fazem esse processo todo. Show! Não deu em nada, o movimento foi sufocado. Agora, observe bem, a gente também viu lá na aula anterior todo aquele processo ligado aqui, ó, a grande revolução da corte. Ó, essa aqui vai ser em 1821 em Portugal, que é aquele que exigiu a volta de Dom João VI para Portugal, beleza? E daí o que acontece? Pô, foi lá, voltou, aquela coisa toda, e o Dom Pedro ficou aqui. Aí o que acontece? Deixa eu abrir aqui um outro lance. No século XIX, transitando da apostila para essa outra apostila, do segundo bimestre para o terceiro bimestre, nós tivemos lá a famosa Regência de Pedro. Tá? Porque é aquela ideia, daí o Pedro vai virar o Pedro I. Aí sim, ó, na Regência de Pedro, nós vamos dar destaque o quê? Para todo o processo que a gente chama ali de aliança com José Bonifácio. Se vocês pegarem lá na aula anterior, lá, ó, eu comentei assim com vocês. Por mais que foi Pedro que proclamou a independência, não esqueça que quem articulou tudo foi o quê? O José Bonifácio, da elite agrária do Partido Brasileiro lá, beleza? Aí o que acontece? Com esse lance todo aqui, a gente vê isso aqui, ó, a independência. Beleza? Então aqui, deixa eu pôr aqui, ó, 7 de setembro de 1800, ficou feio esse 8 aqui, 1822. Então o que acontece? Esse processo aqui, ó, pode ver, ele vai pegar lá o fim da apostila do segundo bimestre para o início dessa aqui do terceiro bimestre, tá? Aí simplesmente ele proclamou a independência, todo mundo ficou feliz, né? Todo mundo ficou alegre, satisfeito, só o Brasil como nação realmente que não vai ficar. Quem vai ficar bem tranquilo é a elite brasileira, tá? Agora, passa-se aquela ideia assim, gente, pô, todo mundo ficou feliz com a independência do Brasil. Pô, porcaria nenhuma, gente. Se você for pegar o Brasil lá, ó, você vai ver que muitas, né, digamos assim, muitas províncias não suportaram a ideia do quê? Da independência, não apoiaram a ideia da independência. Foi um projeto muito mais ligado aqui, ó, o pessoal ali do Sudeste. Ou vamos pegar aí Centro-Sul aí, tanto faz, tá? Muito mais nessa liderança aqui do Bonifácio e a rapaziada ligada a ele ali, tá? Os irmãos Andrade e Silva, beleza?
É por isso que quando a gente pega assim aquela ideia, agora esse eu já posso distribuir aqui, a ideia do reconhecimento. Então, daí deixa eu abrir um flechão novo aqui, só deixa eu pôr mais para baixo. Aqui, ó, a ideia do reconhecimento. Bem, amigos da Rede Globo, ó, reconhecimento da independência. Deixa eu dar uma abreviada nessa palavra independência aqui, cara, porque eu vou levar 3 dias para escrever ela toda hora que eu for escrever. Aí, pronto. Meninos, independência abreviada aí, valeu? Gente, o reconhecimento da independência. Então vamos trabalhar aqui de 2 maneiras aqui. Vamos pegar essa ideia aqui primeiro, ó. O reconhecimento interno. Gente, o reconhecimento interno aqui, ele é muito simples, ó. Simplesmente, muitas províncias do Nordeste, aí eu vou ter que colocar assim mesmo, gente, ó, não aceitam o processo de independência. Então, basicamente assim, ó, a gente passa aquele conceito velho para vocês assim, veja só, pô, que bacana, independência, Brasil, cara, cuidado com isso aí, gente. Províncias do Nordeste lá não aceitaram ainda, cara, o desligamento com a coroa portuguesa, por interesses comerciais principalmente, tá? E logicamente que sabiam que tudo ia se concentrar mais lá na região Sudeste. Não esqueça, ó, teve, revoluções, revoltas no Nordeste, cara, durante todo o período do século XIX, beleza? Aí acontece, eu vou ter que dar um destaque aqui, ó, por mais que é um destaque, eu não vou pôr em colorido não, gente. Eu vou dar um destaque aqui, ó, de um dos maiores focos de resistência, que vai ser o quê? A Bahia, tá? Então, logicamente aqui, ó, vocês vão ver lá que existe a famosa independência da Bahia. Então, o confronto entre tropas, cara, simplesmente do Nordeste e do Sudeste ali, ela vai ser intenso, beleza? Então, para vocês verem assim, ó, nem todo mundo aceitou o quê? Esse processo aí. Aqui eu coloquei o Nordeste, gente, mas eu já poderia citar aqui para vocês a ideia do Sul também. O Sul não engoliu muito a ideia de Dom João VI no Brasil, beleza? Não está engolindo muito essa ideia aqui, logicamente, o quê? Né, de independência. E problema do Sul, gente, é que tem bastante monarquista, mas tem também bastante o quê? Republicano. Assim como no Nordeste. Pô, muita gente, se fosse para querer uma independência do Brasil, gente, ia querer uma independência no molde republicano e não no molde o quê? Monarquista. Beleza? Então, para vocês verem que existe um racha gigantesco. Geralmente essas propagandas modernas e dá aquela ideia assim, ó, pô, todo mundo feliz, todo mundo faceiro com a independência do Brasil. Não, cara, tem rixa, como em tudo que é coisa. Hoje tem rixa, imagina essa época aqui, beleza? Agora, o problema 2 aqui é o seguinte, gente, que é o reconhecimento externo. Bem, gente, o esquema é o seguinte, vocês vão ver que algumas nações aqui, já da América Latina aqui, ó, já vão reconhecer também o processo de independência do Brasil, mesmo sendo uma monarquia. Então, você vê lá a Argentina, por exemplo, cara, aceitando, tal, outras nações ali aceitando a independência do Brasil. Porém, a gente tem que destacar o quê? A ideia básica para vocês aqui, gente, tá? Então, o reconhecimento interno. A primeira nação a reconhecer mesmo, deixa eu até pôr aqui para dar um destaque maior, primeira nação, os Estados Unidos da América, tá? A única coisa que os americanos ficaram meio emputecidos também com essa ideia do Brasil se tornar uma monarquia, beleza? Mas o restante falou assim, não, independência, beleza, tá? A gente apoia. Tanto que você pode ver que depois, em 1823, para quem tem memória boa aí, ó, vai vir a doutrina Monroe, tá? América para os americanos, com a ideia de proteger os processos de independência aqui da América, beleza? Então, ó, não tem o que discutir isso aqui, gente. Primeira nação, Estados Unidos. Agora, gente, o problema é o seguinte, vocês vão ver aqui, ó, que nós vamos ter, por volta de 1825, vai cobrar a data para o senhor? Não, não cobrar, mas para vocês sentirem o drama de uma coisa que eu vou passar para vocês aqui, ó. 1826, isso aqui foi às 17 horas e 22 minutos, isso que eu vou escrever aqui agora, 1825, 1826, a gente vai ter isso aqui, ó, o reconhecimento de Portugal. Agora eu vou pôr assim mesmo. Eu podia pôr Inglaterra e Portugal, mas agora vai Portugal e Inglaterra. E, logicamente, o quê? Inglaterra. Então, gente, o que eu quero que vocês observem é o seguinte.
o Brasil, cara, proclamou a independência simplesmente lá no 7 de setembro de 1822. E daí o que acontece? Só vai ser reconhecido a partir do quê? 1825, 1826. Beleza? Então o problema aqui, meu, ele é simplesmente, cara, matemático mesmo. E grana. Lembra lá que na aula do primeiro anterior, a gente emprestou grana da Inglaterra. E lógico, gente, não foi tudo uma paulada só. A Inglaterra vai esperar o quê? Essa grana aí mesmo, para poder o quê? Reconhecer. E Portugal também vai fazer o quê? O mesmo esquema. Beleza? Então, esta aqui é a ideia de reconhecimento. Ó. Ela entra o Primeiro Império adentro. Beleza? Então, já que estou falando de Primeiro Império, vamos a ele. Aí, deixa eu fazer aqui um lance que vocês. Deixa eu pegar aqui e trocar os dias. Aí, vou pôr aqui, ó. Primeiro Império ou Primeiro Reinado. Eu ainda sou mais maluco, eu ainda prefiro pôr já a ideia de império mesmo, tá? Então, deixa eu pôr aqui, ó, 1822 a 1831. Beleza? Crianças, por que eu gosto de usar império? Por causa da ideia, cara, de manter a porrada em cima dos outros, beleza? Detonando mesmo. Cara, simplesmente ir lá abafando movimentos e tudo mais, tá? Então, eu gosto de usar essa ideia de império e não reinado. Porque reinado vai pegar aquela coisa mais simplória de uma herança e a manutenção de terras. Não, aqui ele vai socar a bucha em todo mundo, beleza? Então, prefiro essa ideia. Agora, minhas crianças, a problemática é o seguinte. Se pegar lá na apostila simplesmente o Q2, vocês vão ver que isso aqui é um baita erro. Colocar a ideia de Primeiro Império aqui em 1822. Por quê? Com o nosso processo de independência aqui em 1822, a gente teve que assinar simplesmente o quê? Um termo de compromisso com Portugal, reconhecendo, vem comigo, reconhecendo que, na verdade, o nosso primeiro imperador é Dom João VI, tá? Por isso que eu dei esse destaque aqui para vocês, ó. Na verdade, o primeiro império seria Dom João. Isso está lá no documento da nossa independência. E daí, o que seria o Dom Pedro I seria o segundo império. E, logicamente, Dom Pedro II seria o quê? O terceiro império. Ah, professor, mas por que os caras não usam assim? Não sei, gente. E, ó, não tem perspectiva nenhuma de mudança, não. Vai continuar nessa lenga-lenga aí da mesma forma. Beleza? Então, come on. Agora, ó, a ideia é assim, vamos trabalhar nesse tradicional aí mesmo. Agora, a parada é o seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, gente, putz, cara, vai ter que fazer isso. Constituição. Beleza, gente. Pô, o Brasil se torna independente, como aqui tudo é devagar, vai se convocar uma assembleia e vai fazer uma Constituição, tá? Então, o que acontece? Para fazer essa assembleia aqui, vocês vão perceber aí que existe esse conceito, o famoso PB. Eu não gosto muito de usar partido, mas tá virado uma zona mesmo, vamos lá. Partido Brasileiro, tá? Que é muito mais ligado justamente o quê? Ao pessoal do Bonifácio. Então, deixa eu pôr aqui o Partido Brasileiro. Brasileiros. Pronto. Aí fica mais tranquilo. E, logicamente, o quê? Vocês vão ver que existe a ideia do Partido Português. Mas esse eu não vou escrever aqui, não. Tá? Gente, quem vai simplesmente, cara, realizar a ideia dessa Assembleia Constituinte aqui vai ser o pessoal do Partido Brasileiro. Tá? E, logicamente, que eles vão montar as leis do Brasil aqui agora dentro de um outro conceito. Então, deixa eu pôr aqui para vocês, ó. A ideia, só deixa eu mudar os dias. A ideia é fazer uma Constituição com as seguintes características. Ó, características tracinho para cá, tracinho para cá. Então, ó, a ideia dessa Constituição que está saindo aqui é fazer ela anti-absolutista e, logicamente, o quê? Anticolonialistas.
Beleza? Então, olha só, uma Constituição com essas características aqui, beleza? Anti. Ou seja, anticentralizadora, anti-Dom Pedro I. E anti o quê? Portugal. E daí sim, crianças, agora é a hora de eu escrever aqui, ó. Constituição de 1823. 3. Matemática pura aí, gente, ó. 1, 2, 3. Depois do 2 vem o 3. Olha só, a nossa independência foi em 1822. Aqui eles vão fazer uma Constituição anti-absolutista, ou seja, anti-Dom Pedro e anti-Portugal, porque tecnicamente existe um segredinho, gente. A gente não é livre ainda. A gente não é independente 100%. A gente não está ainda simplesmente o que? Ó, livre de Portugal. E é simples. Tá aqui, ó. Vem comigo. Ó, o nosso reconhecimento de independência só vai vir aqui, gente. 1825, 1826. Então, o pessoal aqui da elite agrária brasileira aqui, ó, tinha que garantir, logicamente, o quê? Que o Brasil não ficasse centralizado num herdeiro da família, tá? E também em propriamente Portugal. Beleza, gente. Por isso vocês vão ver aqui, ó, que para participar aqui nesse processo, ó, simplesmente eleitores e candidatos, eleitores e candidatos vão ter que ter o quê? Arrobas. Quase que me fugiu essa palavra da cabeça. Arrobas de mandioca. Aquilo mesmo, ó, marrom por fora, branco por dentro. Ou seja, o que é o que é? Olha aí, ó, arrobas de mandioca. Então, gente, a ideia aqui é você mesmo que dar uma excluída ao pessoal lá do Partido Português. Beleza? Então, tecnicamente, tá todo mundo amigucho aqui, ó. Povão, então nem se fala, né, gente? Da onde que vai, né, simplesmente voltar ou se candidatar aqui. Beleza? Agora, a hora que Dom Pedro viu isso aqui, falou assim, não, tá louco, né, velho? Não dá, não rola esse tipo de coisa aí. Ou seja, não vou permitir isso aqui. Aí o que acontece? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pode ser em branquinho mesmo. Vai ter aqui a ideia. Pedro I, P1, ó. Tá? Pedro I dissolve a Assembleia. Então, ó, dissolução da Assembleia de 1823 no Brasil. Pô, mas eles não eram amigão, tal, Bonifácio, Dom Pedro, a galera toda aí? É, aquilo que eu sempre falo. Na minha singela opinião, não existe amizade em política. Existe aliança, interesses, tá? A partir do momento, cara, que Dom Pedro viu que podia simplesmente, cara, virar aqui nada mais nada menos que um boneco, ele simplesmente faz o quê? Dissolve a Assembleia. Só que daí o esquema aqui é o seguinte, gente, mais do que uma dissolução da Assembleia, a gente pode vir com esse processo aqui, ó. Noite da agonia. Noite da agonia. Minhas crianças, a parada aqui é o seguinte, não é uma simples dissolução. Aqui, com a noite da agonia, logicamente o quê? Violência de Pedro I sobre os políticos. Então, gente, por isso que é agonia, porque vai ser o quê? Uma noite de sofrimento, meu. Os caras estavam levando borrachada 3x4, o quê? Simplesmente lá das tropas imperiais. Não é uma simples dissolução. Ele vai lá e o quê? Arrebenta todos no meio. Aí o que acontece, gente? Pô, basicamente você vai ver, a partir desse momento aqui, Dom Pedro começa a perseguir muita gente. Então vocês vão ver que alguns vão ser exilados lá, a própria família o quê? Dos Andrade Silva, beleza? Então vai ter alguns exílios, perseguições, pô, vão lá, começam a quebrar, logicamente, o quê? Jornais, esse tipo de coisa acontecendo o quê? No Brasil. E daí sim, gente, como a ideia já é trabalhar a ideia de Enem para vocês aí também, aí deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu fazer uma nuvenzinha e colocar assim, ó, Pedro I
Depois dessa medida aqui, ó, igual a tirano. Ou seja, aquela ideia de malvadão. Malvadão, deixa eu pôr aqui, ó, malvadão. Pensem, gente, Dom Pedro ainda veio para cá muito novo, cara, com a família imperial, lá em 1808. O cara simplesmente o quê? Era boa gente pra caramba quando criança, quando jovem, quando adolescente. Cara, vivia lá, caindo de bêbado nas ruas do Rio de Janeiro, falava com todo mundo, gente boa, andava peladão. Meu, tudo que vocês pensar, cara. Simplesmente, pô, o cara era gente boa demais. Aí, de repente, o quê? Pá! Toma uma medida dessa aqui. Aí, meu, a galera não entende. Pô, só pode estar possuído esse cara aí. Acabou de virar o quê? Um tirano. Então, gente, basicamente essa aqui vai ser a primeira queimada de cara que ele vai dar. Já na sequência, na outra aula aí, a gente vai ver o quê? O restante das queimadas de cara que ele vai dar aí. Valeu? Um abraço a vocês aí e se cuidem!